que existem pessoas que não se aceitam, pessoas que não se amam, pessoas que olham-se como esses 12 espias, como gafanhotos. Sempre que estão diante de uma outra pessoa, sentem que os outros sempre são mais importantes do que ele. Por quê? Porque muitos de nós começamos a ser rejeitados. Muitos, infelizmente, começaram a ser rejeitados no ventre da própria mãe. E a ciência vai dizer que o bebê no ventre já começa a se comunicar e a entender a sua mãe a partir de dentro. Então, muitos dos sentimentos, do comportamento de uma mãe, já começa a afetar o próprio filho dentro do ventre. E depois o que dói não é apenas você nascer sem ser desejado. Porque a gente que nasceu, mas o pai não lhe quis que nascesse. E quando ela ganha vida, o que acontece? Mais tarde vai descobrir que o pai nunca quis que essa pessoa nascesse. A própria mãe tentou lhe abortar. Ou estava grávida de uma altura errada que os pais não aprovaram. E o namorado pediu para tirar e disse: eu não vou assumir essa criança. Filhos que já foram rejeitados a partir do ventre da própria mãe. A rejeição não é um ato humano. A rejeição é um ato espiritual. Tem gente que não foi no ventre que a sua rejeição começou. Tem gente que foi rejeitado pela forma como nasceu. Ninguém escolhe para nascer com defeitos. Mas tem pessoas que nasceram em famílias que, em função do defeito que elas carregam, os pais não lhe receberam com os braços abertos. E tem pessoas com deficiências que conseguem sentir a rejeição na pele. Conseguem notar que estou nessa casa, mas eu não sou amada do jeito que tinha que ser amado. Porque a rejeição é algo espiritual e você consegue sentir. Tem pessoas que não é por causa de um defeito. Tem pessoas que cresceram em famílias onde os pais não tinham equilíbrio emocional ao ponto de tratar todos da mesma forma. E nós temos pais que abraçam mais uns e abandonam outros. Sem saber, eles não estão a notar que estão a construir no próprio filho o espírito de rejeição. E o teu filho pode nunca falar, mas ele sente a dor de uma rejeição. Ele sabe que ele não é bem amado do jeito que os outros são amados. E essa pessoa começa a crescer com esse espírito de autorrejeição. E tudo, principalmente se os pais cometerem um erro de nunca elogiar as virtudes dessa pessoa. Tem gente que ganhou esse espírito de rejeição porque os pais sempre mencionaram os defeitos delas e nunca as virtudes. E a pessoa começou a crescer com esse espírito de rejeição, de tal maneira que tem pessoas que hoje não conseguem se olhar no espelho por um minuto. Porque a mensagem que eles captaram é sobre a imperfeição física que elas carregam. Tem gente que não consegue nem se elogiar. Tudo que ela faz ou ele faz, não é para as pessoas, é mesmo para ele. Porque a rejeição não é um espírito que parte, que opera das pessoas. Começa com alguém, mas se instala no próprio rejeitado. Tem pessoas até hoje que são maduras, adultas, mas que andam com esse espírito de rejeição. Qualquer lugar que elas entram, elas nunca conseguem ficar livremente. Você consegue notar algumas vezes, até mesmo na escola, isso. Se começa na família, depois acompanha o teu filho na escola. De tal maneira que ele nunca vai ter a ousadia de opinar na escola, por mais que ele seja o mais inteligente. Porque ele cresceu em um meio onde ele não tinha lugar à opinião. E o que ele falava sempre nunca estava certo. E nós temos hoje, infelizmente, dentro das nossas igrejas, crentes salvos, mas com espírito de rejeição.
E sabe qual é o problema? O problema é quando a família lhe rejeitou, a escola lhe rejeitou, e ainda vem para a igreja e os irmãos também lhe rejeitam. E tem pessoas que saíram das nossas igrejas porque sentiram na pele a dor da rejeição. Às vezes porque pela forma como ela veste, pela forma como ela fala, por algum defeito, por algo que ela não consegue, não teve na vida, não teve o privilégio de ter. E tem gente que consegue perceber, até a forma como as pessoas se dirigem a elas, ela consegue notar. Não falam assim com todo mundo, só comigo é que falam assim. E ela sente-se rejeitado num lugar. Se a igreja não começar a parar para entender, por isso é que Jesus teve o comportamento que teve. Jesus disse: eu vim para os doentes. Jesus entendeu que estava numa sociedade onde muita gente era desprezada, rejeitada por conta de um defeito, por conta de um pecado. E tem gente que entra para a igreja e é rejeitado por causa de quê? Por causa do cabelo. O corte do cabelo, por causa da roupa que vestiu, por causa da tatuagem. Porque alguém conhece o seu passado e tenta definir a pessoa em função do passado dela. Houve um dia que entrou numa sala onde Jesus estava, uma mulher prostituta. E os doutores da lei disseram: essa mulher não pode se aproximar. Como é que Jesus diz que é santo, mas ele está sentado com uma pecadora? Entenda, irmãos, que naquela altura já tinha até grupos. Não é agora, tinha grupos. Grupo dos pecadores, grupo dos publicanos e fariseus, os falsos. Eles mencionavam, sabiam, os grupos dos pecadores já chamavam: essa aqui é a pecadora que estava aqui. E depois eram separados da sociedade. Aleluia. E aquela mulher, entenda, Jesus receber aquela mulher prostituta, a verdadeira libertação que ela recebeu não foi porque se calhar Jesus lhe deu uma palavra, foi só o fato de Jesus ter lhe recebido bem. Porque em todos os lugares que essa mulher entrava, ela era rejeitada. Mas Jesus não, Jesus recebeu, disse: eu vim para os doentes, eu vim por causa dos pecadores. E não é em vão que o grupo que mais Jesus caminhava com eles é o grupo dos pecadores, das prostitutas. E as pessoas não acreditavam, porque naquela altura quem era mestre, doutor, não podia nem ser visto na rua com uma mulher prostituta ou com uma fama. E Jesus o que mais fez foi que andar com gente com uma fama. Porque Jesus sabia que o espírito de rejeição pode ser um dos maiores bloqueios para que você viva o que Deus tem para a sua vida. Quem já foi rejeitado sabe que é doloroso. Você entrar em algum lugar onde você é invisível. Tudo que você faz parece que ninguém nota. O que você fala ninguém dá importância. Esses homens que entraram para espiar a terra, eles estavam debaixo do espírito de rejeição. Eles entraram com uma promessa e com um Deus, irmãos, entendam. Pastor, se calhar isso só atinge pessoas que nunca viram Deus operar grandemente. Não, esses homens viram milagres terríveis acontecer. Mas quando se depararam com os gigantes, disseram: não, diante deles, nós somos como o quê? Gafanhotos. Isso não foi definição deles, dos gigantes. Os gigantes não olharam para eles e disseram: não, são gafanhotos. Eles mesmos se definiram. Porque o espírito de rejeição faz você colocar a tua definição na cabeça dos outros. Ninguém te olha assim, é você que está colocando na cabeça deles, que eles te olham assim. A promessa estava lá, Deus estava lá. Imagina, irmãos, não havia naquela altura nenhuma nação que vencia Israel. Nenhuma. Tanto que todas as nações já haviam ouvido a falar do povo de Israel. E até agora, irmãos, analisam, o mesmo povo que eles vão dizer são gigantes e nós somos gafanhotos. Quando eles entraram e fugiram, disseram: nós já ouvimos
a falar de vocês, aonde vocês entram, o vosso Deus vos dá vitória. Quer dizer que a visão que os gigantes tinham sobre os espias, o povo de Israel, é que esses aonde entram ganham. Mas eles não. Estão a dizer, nós somos como gafanhotos. Então, gafanhoto não é a avaliação, não é a visão dos inimigos contra eles. É a visão deles mesmos diante dos inimigos. Olharam para o tamanho, disseram, nós somos gafanhotos diante deles. Mas os tais gigantes estão a dizer, esses se entrarem aqui, vão nos ganhar. Quer dizer que o problema do povo de Israel já não era os inimigos. A mentalidade que eles criaram. Houve uma situação, uma circunstância. Eles olham para o tamanho e começam a se definir. Dizendo, nós não somos ninguém diante deles. Mas um povo que já venceu o faraó, maior potência naquela altura. Se você conseguiu vencer faraó, Deus abriu o mar pela primeira vez na história do mundo desde que criou a terra, por vossa causa. A primeira vez que Deus separou a água foi na criação, nunca mais havia separado. Só separou por causa de vocês. Eles estão a andar com um Deus poderoso, mas com um espírito de rejeição muito forte. Aleluia. E o que é que diz a palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu farei o quê? Vos aliviarei. O que está a impedir esses homens de conquistarem a terra não é o tamanho dos inimigos, é a qualidade da sua mentalidade. O inimigo do povo de Israel já não estava na terra, estava na mente. Se você pudesse apontar isso. Existem pessoas que o maior problema delas já não é mais o inimigo que está fora. Teu inimigo agora está aqui. O de fora nunca foi problema para Deus, mas Deus tem dificuldade de trabalhar até contigo quando o inimigo é a tua mente. Eles estavam bem perto da promessa. Deus está lá. Tem tudo para conquistar. Por causa do tamanho dos inimigos, eles esqueceram até da própria promessa. Porque a mentalidade que você cria sobre o Deus que você serve, sobre você mesmo, pode te fazer não desfrutar de algo que já era tempo de desfrutar. Eles voltaram e tentaram influenciar quem? O líder. E você, irmão, analisem. A rejeição e o complexo é tão forte que você tenta colocar todo no mesmo pacote. Ele disse, nós somos diante deles como o gafanhoto. Nós com quem? Por isso é que Josué disse, não, nós temos uma promessa. E segundo a promessa que nós temos, eles é que são gafanhotos. O que eu quero dizer? Que tem gente andando com Deus, tem espírito de Deus, mas mentalidade de gafanhoto. E a Bíblia diz que a nossa mente não é de gafanhoto. A nossa mente é mente de Cristo. Quando esse espírito de rejeição toma conta de ti, não são as pessoas que te rejeitam, é você que se rejeita. Você vê não onde não tem não.
Você vê porta fechada onde não te fecharam a porta. Você vê problema onde nunca teve problema, porque o problema não está nas pessoas de fora, está na tua mente. Por isso é que Paulo vai dizer que uma das coisas que tem que acontecer na vida de todo crente que aceita Jesus é renovar sua mentalidade. Porque tem gente que saiu de uma família com muitas informações aqui. Nunca negligencie o poder das informações da tua família. Todos nós sofremos a influência da família, dos amigos e das instituições que passamos. Tua família tem uma mentalidade própria. Os teus amigos também. E aonde você passou para estudar também tem. E tudo isso pode afetar a tua forma de você se olhar. Por isso é que Deus, quando vem para falar com Moisés, antes de Deus enviar Moisés, primeiro lhe cura na mente. Deus vai dizer: Moisés, tu vais voltar para o Egito e vais libertar o meu povo. Moisés disse: Senhor, eu não sou um homem eloquente, não sei lidar bem com as palavras. E quem sou eu para enfrentar Faraó? Deus começa agora a tratar da mente de Moisés e diz: Moisés, não é sobre ti. Deus teve que tornar Moisés o que ele era para Moisés se aceitar. Como é que eu explico isso? Como Moisés não aceitava o Moisés, Deus teve que colocar em Moisés Deus no Moisés. Como Moisés não aceita Moisés, então vou tornar Moisés Deus. Vou te fazer eu. Deixa falar para alguém. Está na tua Bíblia, vai ler bem. Deus disse: Moisés, você vai ser para Arão como Deus. Para o teu irmão Arão, você vai ser como Deus. Então você vai ser o Deus de Arão. Era para Moisés ser o profeta de Deus. Deus disse: como você tem problema de se aceitar, então era para você ser profeta. Então vou levantar teu irmão como profeta. Teu irmão fica você. Você fica eu. Para ver se você se aceita. Então Arão se tornou a boca de Moisés. Mas era para Moisés ser a boca de Deus. Deus tira Moisés, coloca em Arão. Eu não sei se alguém está pronto para isso hoje. Deus tira Moisés, coloca em quem? Em Arão. Arão não tinha problema de se aceitar, por isso é que não negou ser Moisés. Pode ser gago, mas vou ser o Moisés gago que fala bem. Quer dizer que Arão pegou Moisés e lhe melhorou. Deus diz: você vai ser para Arão como Deus. Se você não consegue aceitar o Moisés que te tornei, então vou colocar o Deus em ti para ver se você se aceita. Então quando você for falar com o Faraó, não é Moisés a falar com o Faraó, eu estou a falar com ele. Então Moisés ganha a coragem de voltar para o Egito, porque Deus lhe transformou a forma de se ver. Agora, Moisés não ficou Deus para ser adorado. O que Deus fez é mudar a mentalidade de Moisés para ver se Moisés se aceitasse. E Moisés se aceitou. E ele volta para o Egito. Porque o problema de Moisés não era a grandeza do Egito, era o que ele era aqui dentro. Por isso Deus aparece para alguns discípulos e vai dizer: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Deus começa a mudar o nome de algumas pessoas, porque existem pessoas que tinham dificuldade de aceitar o que eles eram. Deus teve que vir para mudar a tua mentalidade, porque se você muda de nome, você muda a forma de se ver.
Porque o teu nome está ligado ao teu destino e às tuas ações. Tem pessoas que começaram a se rejeitar por causa dos nomes que já foram chamados, dos adjetivos que já começaram a receber desde pequeno. E até hoje, o teu maior problema não são os demônios, é a tua mente. Em qualquer situação que você tenta entrar, você não consegue, porque você está sempre a olhar para alguma outra coisa e dizer, eles são gigantes e eu sou o quê? Gafanhoto. Mas Josué está dizendo, nós não somos gafanhotos. Nós não. Nós somos o povo que Deus escolheu para conquistar a terra. Podem ser gigantes, mas nós entraremos lá. O Deus dos nossos pais nos entregou esta terra. Mentalidade. Mas a rejeição pode te fazer não viver o que Deus preparou para ti. Já chegou a hora de viver, mas você não vai viver. Jeremias capítulo 1, o que é que diz a palavra? Deus aparece para Jeremias e vai dizer, Jeremias, eu te entreguei às nações como profeta, Jeremias. E Jeremias vai dizer, Senhor, eu sou o quê? Eu sou uma criança. Deus entendeu que Jeremias tinha chamado, era escolhido, mas tinha um inimigo. A mente se rejeitava por causa da sua pequenez, da sua idade. Deus vai dizer, Jeremias, tua idade não começou agora. Você é muito mais velho, Jeremias. Antes que te formasses, eu já te escolhi. Estavas aonde? Tua carne é criança. Mas espiritualmente você não começou agora, Jeremias. Eu às vezes sinto medo de vos falar algumas coisas que dá medo. Aleluia. Dá medo de falar. Os teólogos, vamos apedrejar os teólogos. Vou falar, pastor, está falando heresia. Antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. E te dei as nações como herança. Tua mãe não estava grávida, mas eu já tinha te escolhido. Estavas aonde? Como é que o pai nem dormiu com a mãe? Jeremias já existia. Eles escolheram quando? Se Jesus é o cordeiro que já morreu antes da fundação do mundo, Jesus é mais velho da Maria. Só estou a te fazer um teste, olha já a tua reação. Mas porque não é o filho que nasce a mãe. Então Deus teve que fazer a mãe nascer primeiro. Você sabia que espiritualmente podemos ter a mesma data? E só muda na carne? Mas aqui não é para você guardar, ok? É só uma conversa. Um parênteses. Aleluia. O que diz a Bíblia? Está na tua Bíblia, vai. Isso tem texto bíblico. Gênesis 1. Deus disse, façamos o homem e conforme a nossa. Depois diz, e Deus criou o quê? Macho. Adão e Eva foram criados na mesma altura. No espírito, eles criaram no mesmo tempo. Quem nasceu primeiro? O ano que começou a contar primeiro é de quem? Não estou a te falar nada. Só para te explicar a tua Bíblia. Adão e Eva foram criados no mesmo tempo.
Mas agora para nascer no físico, aparecer no físico, Deus formou primeiro quem? Não. Você não sabe se Eva apareceu depois de quantos anos? Porque você está a ler a Bíblia assim, do capítulo 2 para o 3, passou um ano. Não. Não é assim que é a Bíblia. De um capítulo ao outro pode ser 100 anos. Aleluia. Essa não é a pregação. Então deleta. A pregação é o espírito de rejeição. Aleluia. Então a rejeição tem tomado conta de muita gente. E Jeremias também tem esse espírito de rejeição. A maior parte das pessoas que andam com Deus, no início, a maior parte delas sempre são atacadas pela rejeição. Até Jesus passou nesse processo da rejeição. Está na tua Bíblia. Quando Maria ficou grávida, José disse: ei, não fui eu que te engravidei. José deixa Maria porque a gravidez não era dele. Quando Jesus nasce, os outros filhos, Jesus é o único filho que veio do poder do Espírito Santo, único. O resto nasceram de forma normal, porque Maria teve mais filhos. Está na tua Bíblia, Jesus teve irmãos. Isso não é heresia, está na tua Bíblia. Jesus teve o quê? Irmãos. De sangue mesmo. Está na Bíblia, quando Jesus volta para a sua terra, os seus irmãos lhe rejeitaram. E teve um dia que tinha uma festa, os irmãos disseram: você não gosta de aparecer? Vai então, tem festa. Faz milagre lá, vai fazer milagre. Está na tua Bíblia. Teve uma festa em Israel, que os irmãos disseram: vai então, tem festa, vai operar milagre. Porque até os próprios irmãos de Jesus lhe rejeitavam. Só que a rejeição é um problema, ao mesmo tempo um sinal de que você carrega algo sobrenatural. Todo grande homem que carrega algo grande dentro de si, antes de ser aceito, primeiro é rejeitado. Eles estavam aí parados. Está ali a promessa, mas está parado porque a rejeição tomou conta deles. Como tem gente aqui nessa, mas está me ouvindo agora, que tem passos para marcar, mas não está conseguindo por causa da rejeição. Tem portas para entrar, mas não está conseguindo por causa da rejeição. A forma como você se vê, como você se olha, tem impedido muito para as conquistas que Deus tem para a sua vida. Mas eu vim falar de um Jesus. De um Jesus. O Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é o Jesus que aceita todos. Eu vim lhe apresentar o Jesus que aceita todos. Que não importa quantas pessoas te rejeitaram, Ele está a dizer: vinde a mim. Não importa se a tua família te rejeitou, Ele está a dizer: vinde a mim. Não importa se os teus amigos te rejeitaram, Ele está a dizer: vinde a mim. Jesus é o Jesus dos rejeitados. Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não lhe receberam. E aquele que não eram os seus, os rejeitados, Ele recebeu e tornou filhos de Deus. Jesus decidiu sentar num poço com uma mulher que não tinha uma boa fama, uma rejeitada. Jesus é o Jesus dos rejeitados. Nessa manhã eu vim lhe apresentar o Jesus dos rejeitados. E dizer que não importa quantas vezes você foi rejeitado, há um Jesus que tem um convite. Está a dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Não importa quem lhe fechou a porta, Jesus está aqui para dizer: eu sou o Jesus de todos. Jesus é o Jesus de todos. E o grande problema qual é? É que o Jesus que nós seguimos é um Jesus de todos, mas a igreja é uma igreja de alguns. A igreja já não está a combinar com Jesus, porque Jesus é um Jesus de todos.
E nós nos tornamos uma igreja de alguns. Alguns que nós olhamos para eles e dizemos, não combina, não dá certo, facilita. Jesus nunca chamou pessoas que facilitavam na missão. Jesus chamou pessoas que socialmente estariam a dar dificuldades na missão. Jesus chamou um Tomé que todos os dias lhe duvidava. Um Judas que roubava. Ele poderia chamar os doutores, os mestres, porque nenhum doutor estaria acima dele, mesmo que ele chamasse. Ele disse, eu vim para os que estão doentes. E eu vim apresentar aqui hoje o Jesus de todos. O Jesus de todos.